Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso número 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor deixou para nós e por tudo que podemos receber dela também essa noite. Tua palavra é um alimento que sustenta e é necessário para a nossa vida. Por isso, precisamos ouvir a Tua voz essa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Não viemos aqui para ouvir palavras meramente humanas, histórias, filosofias, doutrinas de homens, mas sim a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela transforme a nossa vida, que ela nos edifique e nos aumente a fé. É o que eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia e clamando pela unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha para falar conosco essa noite, ministrar a Tua palavra aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, nesse pequeno versículo, o apóstolo Paulo traz aqui coisas muito importantes para a nossa vida cristã. Hoje pela manhã também Deus nos deu uma palavra que eu recomendo que você depois ouça pela internet. E o que está sendo dito aqui nos faz refletir também sobre a nossa vida. Pela manhã também fizemos uma reflexão sobre a vida que nós temos vivido nesse mundo, não é? E como a Bíblia mesma diz, o mundo traz as suas dificuldades. A vida não é fácil para ninguém. Não há ninguém aqui que não tenha pelo menos um problema, uma luta, algo que precisa enfrentar, uma dificuldade. A vida não é sempre um mar de rosas, não é? O mar não está sempre calmo, às vezes tem turbulência e às vezes tem tempestade. E muitas vezes essas coisas acontecem com o intuito de nos desanimar. E a palavra que Paulo ministra aqui, que nós lemos, fala exatamente sobre o desânimo. E o desânimo muitas vezes é provocado por algum sofrimento, por alguma perda que a gente teve, por alguma agonia, por alguma tribulação que a gente enfrenta nesse mundo em que vivemos. E a Bíblia diz mesmo, Jesus deixou isto escrito: no mundo tereis aflições. Então ele não disse que isso seria uma possibilidade, ele disse numa forma imperativa, como dando como certo que nós teremos aflições. Então eu posso crer e afirmar que é certo que teremos. Talvez já tenhamos tido muitas, e talvez ainda tenhamos algumas pela frente. É contínuo. A vida nesse mundo, ela pressupõe algumas aflições, algumas agonias. E o que isso acaba provocando, em alguns de nós, é o desânimo. A sensação de que não adianta lutar, a sensação de que a vida não tem sentido, e o desânimo que não deixa a gente reagir, que coloca a gente para baixo. Muitas vezes isso acontece. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a lutar contra essas adversidades, contra estas aflições e dificuldades da vida, sem, contudo, desanimar. E ali que vem, então, a palavra pelo apóstolo Paulo. Ainda nessa segunda carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 4, ele diz aqui no verso 8 e no verso 9, olha como ele afirma esta realidade: em tudo somos atribulados. Há tribulações, em tudo que a gente faz, há dificuldades. Mas aí ele continua dizendo, porém, não angustiados. A realidade da tribulação, a realidade da luta, mas que ela não produza a angústia na gente. No mesmo verso ele continua dizendo, perplexos,
ou seja, surpreso diante de algo que eu não esperava. Acontece um problema e eu fico perplexo com aquela situação. Ele diz, é possível que isto aconteça, mas há um porém. Porém não desanimados. Isso não pode tirar o meu ânimo. Isso pode me surpreender, pode me pegar de surpresa, mas não pode me abater. E ele diz no verso 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então ele faz um contraponto entre uma situação e outra. Coisas que podem acontecer, coisas que acontecem na vida, mas que não podemos deixar que elas nos destruam. Como disse hoje pela manhã, uma derrota não quer dizer fracasso. Então eu posso enfrentar essas coisas, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Ele está ao meu lado, como Ele diz, não desamparado, muitas vezes perseguido, muitas vezes contrariado, mas não estou em nenhum momento sozinho. Então a Bíblia diz que eu não posso desanimar, eu não posso me deixar levar por essas coisas a ponto de ficar inquieto. Jesus também diz, eu leio contigo Mateus capítulo 6, texto bastante conhecido e comentado, não é? Quando ele fala sobre ansiedade, sobre preocupação. No capítulo 6 de Mateus, lá no último versículo, no versículo 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja como ele diz, um dia já tem mal bastante para que eu me preocupe com outro dia. O dia já tem coisas que acontecem fora do nosso controle, muitas vezes ruins, para que eu me preocupe além do que eu tenha que lidar hoje. Então ele está dizendo, não se inquiete, porque a inquietação não vai te ajudar em nada a resolver os problemas de hoje. A inquietação quanto ao amanhã não vai diminuir os problemas de amanhã, os males de amanhã. Então a palavra de Jesus aqui diz, eu não posso ficar inquieto. A palavra de Paulo diz, eu não posso desanimar, eu não posso me entregar às circunstâncias da vida, porque eu sou guardado por Deus. Sou perseguido, mas não sou desamparado. Eu tenho amparo da parte do Senhor. Sabe o que mais nós temos da parte de Deus? Abra em Efésios, no capítulo 6. O mesmo Paulo que trouxe esta palavra que a gente acabou de ler, ele no capítulo 6 da sua carta aos Efésios, no verso 13, ele faz outra afirmação. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Quando? No dia mau. Existe um dia mau. Existe um dia bom? Ah, existem. Vários, não tem? Espero que eles sejam a maioria na sua vida. Amém, irmão? A maioria dos dias sejam bons. Agora, enganar você dizendo que nunca vai ter um dia mau, isso é mentira. A Bíblia está dizendo, existem os dias que são maus. Mas nos dias maus eu tenho um recurso, eu tenho a armadura de Deus, que eu vou usar nessa guerra do dia mau. E ele continua, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Dá o apóstolo Paulo como certa a vitória, mas é certa também a luta. É certo também que alguns dias serão maus, mas eu tenho recurso, você tem recurso. Você não está abandonado, eu repito. Você tem uma armadura para usar, você tem um revestimento para você não se entregar, para você não sucumbir diante dessas dificuldades. Então, desânimo é uma realidade que pode tentar nos atacar. Porque a vida tem percalços, tem problemas, mas eu não posso desanimar. E para isso eu preciso crer. O antídoto para o desânimo é a fé, é o acreditar.
Esse é o remédio para que o desânimo não tome conta de mim. Porque se o desânimo tomar conta de mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou certamente perder. Eu não consigo ver um desanimado como um vitorioso. O próprio desânimo já é parte da sua derrota. Porque pensa, desanimar é perder o ânimo. E uma pessoa sem ânimo, ela não faz nada. Você tem que trabalhar amanhã? Quem que tem que trabalhar amanhã? Diga graças a Deus. Eu não tenho que trabalhar amanhã. Vou dizer também, graças a Deus. Estou aposentado. Graças a Deus também. Mas você tem que trabalhar amanhã, não tem? E eu tenho que fazer outras coisas. Mas se a gente não tiver ânimo, a gente faz alguma coisa? Se você não tiver ânimo, você nem levanta da cama. Se você não tiver ânimo, você não sai de casa. Você não pega uma condução, você não pega um carro, não pega um transporte, você não vai até o lugar que você tem que ir, você não faz o que você tem que fazer. Então o ânimo é necessário para que eu tenha coragem, para que eu saia, para que eu enfrente. Mas é segunda-feira, a luta está tão grande. Está assim para todo mundo, irmão. Está assim para todo mundo. Então, eu preciso de ânimo, que me dá força, que não me permite desistir, que não me permite me entregar, me render. Então, sem ânimo, eu já perdi. Se você não tiver ânimo amanhã para ir para o trabalho, você já perdeu. E provavelmente depois perde o emprego, né? Então, o desânimo não é uma questão apenas de um sentimento interior, mas é questão de vida. É essencial para a vida. Não estou falando de andar animadinho, não. Eu estou falando do ânimo que entra em mim, que entra em você, para você lutar, para você vencer, para você não se entregar, para você não se render e continuar fazendo o que tem que fazer. Por isso, para ter ânimo, eu preciso ter fé. Eu preciso da fé que me alimenta. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Porque essa fé que me faz acreditar que vale a pena, que me faz acreditar que é bom, que vai ter paga o meu trabalho, que é compensador o meu esforço, é a fé. Ao contrário de tudo isso, vem o desânimo, que é a raiz, que é a base da minha derrota. Ao me desanimar, eu já perdi. Ao me desanimar, eu desisti antes de lutar. É como o time que não entra em campo para jogar. Ele já perdeu. É o WO da vida, né, irmãos? Eu perdi antes de entrar em campo, perdi antes de lutar, porque o desânimo simplesmente é a base da minha derrota. Então, como é que eu e você podemos vencer isso? Porque, invariavelmente, como disse aqui no início da mensagem, alguma coisa pode acontecer que venha para te desanimar. Algum problema pode ocorrer. Alguma perda pode aparecer na vida. Algum dia mau pode chegar. E aí, como é que eu e você vamos enfrentar para não permitir que o desânimo tome conta da gente? Aí a gente vem a palavra de Paulo, que nós lemos aqui, e eu volto a ela aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, né, onde nós começamos a ler, no versículo número 16. Olha só o que Paulo diz aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Ele dá isto como uma ação concreta. Eu não desanimo. Por isso nós não desanimamos. Ao contrário disso, eu não quero apenas não desanimar. Eu quero agir contrariamente ao desânimo. Eu não quero apenas que o desânimo não me alcance. Eu quero lutar contra ele e agir de uma forma totalmente diferente. E aí ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo quer dizer com esse homem exterior e o homem interior? Ele está falando da carne, ele está falando do espírito.
Ele está dizendo que a nossa vida, o nosso homem exterior, a carne em que habitamos, o corpo que nós temos, a tendência dele ao longo do tempo é decomposição. Você veio do pó e ao pó você volta. E quando a idade vai chegando, você vai começando a sentir os efeitos disso, né? Aí você vai começar a perceber que o teu homem exterior está ficando cada dia mais corrompido. E aí você luta com isso, né? Você compra todos os cremes que alguém recomenda, você toma todas as injeções de botox que você puder, né? Você estica daqui, estica dali, mas quanto mais você estica, mais com cara de palhaço você fica, né? E você percebe que o homem exterior está se corrompendo, independente do que você faça. É uma consequência natural da vida. A gente fica mais velho quanto o tempo passa. Disse alguma novidade? Alguém fica mais novo à medida que o tempo passa? Não. Você pode disfarçar, você pode protelar, mas a idade vai chegar para qualquer um. Então o homem exterior, ele tende a se corromper, é a tendência dele, e não há como evitar isso, por mais que o homem tente, Hoje mesmo eu li um artigo de um bilionário aí, não sei que nome ele tem, ele está fazendo tudo para não envelhecer. E aí o artigo dizia que ele está gastando 10 milhões por mês para não ficar velho. Você viu esse artigo? 10 milhões por mês para não ficar velho. O que você faria com 10 milhões por mês? Eu quero é ficar velho. 10 milhões por mês. Gastando em quê? Aí ele acorda de manhã, toma 20 tipos de suplementos diferentes. Dizia o artigo que eu li, tá? Foi hoje que eu li isso. Toma 20 suplementos, depois ele faz exames, ele mensalmente faz uma colonoscopia, faz não sei o que, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, para não ficar velho. E eu te pergunto, vai adiantar isso? Pode disfarçar, pode protelar, pode tentar esticar um pouquinho, mas no final, imagina, faz tudo isso e morre batido por um carro. Faz tudo isso, né, e morre com um avião que cai na cabeça dele. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então o homem exterior tende à corrupção. Mas Paulo diz assim, há um homem interior, graças a Deus. Há um homem interior, em você, em mim, há um homem interior. E ele diz que esse homem interior não sofre dessa corrupção. Pelo contrário, ele se renova dia a dia. Isso é o que Paulo coloca como o plano. O plano é, eu vou ficando velho, mas o plano é, eu vou ficando melhor. Dizem que é igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Ou então, como o compositor nacional diz que a panela velha é que faz comida boa. Não sei. Mas o que quer dizer isso? Segundo diz a Bíblia, eu deveria envelhecer e à medida que eu envelheço, me tornar uma pessoa melhor. Eu te pergunto, normalmente isso acontece? Alguns casos raros, né? Mas normalmente isso não acontece. A gente envelhece, fica mais chato, fica mais rabugento, né? Fica mais folgado. Só defeito, né, irmão? Então, tem alguma coisa errada aí. Porque ele diz que eu deveria estar me renovando no interior. Ele diz que eu deveria estar melhor, com a cabeça melhor. Em algum sentido, muitos de nós experimentam isso, porque nós somos melhores depois de velho, porque agora temos experiência. Agora não fazemos mais as bobagens do passado, não damos as mancadas que a gente dava, não é? Temos mais equilíbrio nas decisões, nas escolhas, mas deve ser assim em todas as áreas. Então Paulo dá como certo que ele não vai desanimar, porque mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova. O que eu não posso controlar, que é a corrupção do corpo, eu posso investir na melhora do meu espírito. Eu posso investir, só que a gente faz ao contrário, a gente faz como o cara milionário lá. Ele investe 10 milhões num corpo que vai virar pó. E talvez não invista R$1 no espírito dele. E a gente às vezes faz a mesma coisa.
A gente investe, faz academia, faz plástica, faz não sei o quê, passa creme, faz não sei o quê, gasta um dinheirão e não investe no espírito, não investe numa vida com Deus, né? E aí o que adianta no final? No final vem o desânimo. No final vem o desânimo que te acorrenta, que te deprime, que te joga para baixo, que te dá a derrota. Então o que Paulo está dizendo é que a nossa arma contra o desânimo é uma atitude interior, é um tratamento espiritual, é um tratamento que precisa acontecer no nosso espírito. E a Bíblia coloca isso como uma responsabilidade nossa, que nós não temos como atribuir aos outros, nem culpar aos outros. Isso é responsabilidade nossa. Quem é que tem que cuidar da minha vida espiritual? Eu. Eu não, você. Uma pessoa diz, o pastor tem que cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que te ajudar, eu tenho que te instruir. Eu recebi o dom para te falar, mas quem tem que cuidar é você. Imagina eu cuidando da sua vida espiritual. Vai dar certo isso? Cuido nem direito da minha? Eu vou cuidar da sua? Não dá certo isso. Cada um tem que cuidar da sua vida espiritual. Esse é o investimento que você precisa fazer. E a Bíblia coloca isso em termos bem claros. A responsabilidade de manter o ânimo é minha. Eu tenho tantos motivos para desanimar. Aconteceram tantas coisas ruins na minha vida. E tudo isso são os motivos que eu tenho para ficar aqui no chão. Não funciona. Porque a Bíblia diz que eu não posso desanimar. E é responsabilidade minha manter o ânimo. É responsabilidade minha fazer com que esse homem interior se renove cada vez mais. Essa renovação é produzida por Deus, mas porque eu tenho a iniciativa de buscá-lo. Entende isso? Quem é que vai buscar a Deus por você? Tem como alguém buscar a Deus por você? Isso é individual. Isso é tratamento individual. Então manter o ânimo é a responsabilidade de cada um de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, logo depois, no verso 5 até o verso 7 diz, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre, o quê? Bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo então diz, sempre tenho que ter bom ânimo, porque eu tenho que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver, porque o justo vive pela fé. Sem fé é impossível ter ânimo. Mas pastor, eu conheço pessoas que não são da igreja e têm ânimo. Elas às vezes têm injeções de ânimos, né? Elas são injetadas por um ânimo, se movem por algum tempo, mas o nosso ânimo não é temporal, ele tem que ser constante até o fim. A minha fé não é por um tempo, é para a vida toda. Então a responsabilidade é minha. No texto que eu citei para você, e agora vou ler contigo, João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus primeiro disse, eu te falo, eu te dou a minha palavra, para que ela produza paz em você. E aí depois ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele diz tende bom ânimo, pelo verbo em português, ele está mandando ou ele está pedindo que você tenha bom ânimo? Como é que é? Quem é bom de português aqui? Tende é imperativo? É uma ordem? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Você tem juízo? Então obedece. Então não vem com esse negócio, estou desanimado. Não, sai fora. Estou tristinho. Não tem desculpa. Tende
bom ânimo. É uma ordem. Obedeça. Não quero ficar desanimado. Está pecando. Quando a gente desobedece a Deus, a gente peca. Desânimo é pecado. Por quê? Porque Deus mandou não desanimar. Se eu insisto em desanimar, eu não sou vítima, eu sou pecador. Não desanime. Não tem o direito de desanimar. Aflições são normais na vida, como Jesus disse. Mas tem de bom ânimo. Ele não disse, olha, a vida vai sempre ser boa ao meu lado. Tenha bom ânimo. Ele disse isso? Não. Ele disse, primeiro, o que eu falo é para que você tenha paz em mim. E depois ele vai dizer, no mundo, além da paz que você tem em mim, você também vai ter aflição. Mas dá para ter aflição e paz ao mesmo tempo? Dá. Jesus falou que dá. Então essa aflição que você vai ter, se prepare para ela é comum, é parte da vida, mas tenha bom ânimo, eu te ordeno. Tende bom ânimo. Não permita que o seu ânimo se esvazie. Então eu preciso vencer a minha tendência, a sua tendência, todos nós temos isso, ao desânimo. Como eu disse de manhã, basta acontecer uma coisa errada. A gente confia em Deus, enquanto a vontade de Deus é parecida com a minha. Mas o dia que a vontade de Deus diverge da minha, eu me decepciono com Deus. Eu desanimo. E a ordem de Deus é, não desanime. Continue lutando, não desanime. E o que leva a gente, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo a palavra, em momentos da vida, enfrentar o desânimo? O que leva a gente a desanimar? E eu separei alguns versículos aqui que eu quero compartilhar contigo. O primeiro deles, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. A gente leu o 16, agora vamos ler o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo? Não preste atenção só no que você vê com os seus olhos naturais. Porque aquilo que você vê é passageiro. Tudo que a gente vê é passageiro. Você olha para uma pessoa, olha para mim, sou bonito? Fala não, por favor. Você está me vendo aqui. Eu sou passageiro. Um dia eu não vou estar aqui. Um dia eu vou estar debaixo da terra. Cadáver feio, cheio de osso. Então tudo que você vê é passageiro. Tem esse prédio aqui. Daqui a 500 anos esse prédio vai existir? Provavelmente não. Então, tudo que a gente vê é passageiro. Mas há algo que a gente não vê que é eterno. Você não vê a fé. Você não vê Deus. Mas isso é eterno. Isso não muda a natureza de Deus. Então o que Paulo está dizendo para eu atentar, não para o que eu vejo, mas para o que não vejo. E o que é que faz a gente desanimar? É exatamente o contrário disso. É olhar para o que eu vejo e fixar os meus olhos nas coisas ruins que me acontecem. O que eu vejo? Eu vejo a doença. O que eu vejo? Eu vejo a morte, eu vejo a pobreza, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo a situação está ruim, eu vejo que o país está assim, que está assado, eu vejo que os preços estão aumentando, eu vejo que o emprego, eu vejo não sei o quê. Tudo que eu vejo me desanima. Quando eu olho para esse mundo, tudo que os meus olhos veem desanima. A maldade das pessoas, a crueldade do homem, tudo isso a gente vê e isso é fonte de desânimo. Mas como eu disse a você, para não desanimar eu preciso ter fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a certeza das coisas que não se veem. Então Paulo está aqui me dizendo que se eu ficar só olhando para os problemas, se eu fixar os meus olhos só no que não presta, eu vou desanimar. Não tem como desanimar, não desanimar, se você só ficar olhando coisa ruim. Todo dia vê o jornal, todo dia ouve as notícias. Você sabe uma coisa mais terrível que tem na rede social hoje em dia? Se chama Twitter. Nunca acesse essa praga.
E a coisa mais desanimadora que existe é o Twitter, onde se fala tanta bobagem. Se você ficar vendo isso, você vai desanimar todo dia. Então não veja, não olhe para os problemas. Olhe para o céu, como diz a Bíblia. Olhe para os montes, de onde me virá o socorro. Coloque teus olhos em Deus e não nas coisas naturais aqui da terra. Porque isso é uma fonte de desânimo. Veja outra coisa que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Vamos ler. Mateus 14, 30. Diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro andava sobre as águas porque Jesus mandou. E ele foi. Estava muito bem andando pelas águas até que ele viu. O que ele viu? Olha como é que os olhos sabotam a nossa fé. Olha como é que o nosso olhar pode botar tudo a perder. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas aí a visão periférica, visão periférica, né? Começou a ver, começou a olhar, peraí, é o mar aqui. Ih, tem uma onda passando ali, olha o golfinho, olha o peixe. Começou a olhar em volta, aí desgraçou tudo, irmãos. Ao começar a olhar em volta, ele tem medo. E o medo faz ele afundar. O que desanima é a gente olhar em volta. O que desanima é a gente ver o bicho-papão, é a gente ver o inimigo, né? A gente vê o problema, e aí vem o medo. E quanto mais você olha para o problema, mais você sente medo. E quanto mais medo você sente, mais você afunda. E quanto mais você afunda, mais desanimado você fica. Isso também acontece, você desanima quando você esquece simplesmente das promessas de Deus. Jesus naquele texto diz: as minhas palavras são para que você tenha paz em mim. Então as promessas de Deus, a palavra de Deus está aqui para que a gente tenha paz. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da palavra, da pregação. Veja no Salmo 37, no versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você crê nisso? Então olha para isso. Então confia nisso. Confia que ao entregar, o que passa, o que vai além, ele fará. Ao entregar a minha vida, mas a vida está complicada, a vida está cheia de problema, a vida está cheia de aflição, mas eu entrego a ele, e aí o mais que está fora do meu alcance, ele fará. Então muitas vezes o desânimo vem porque a gente simplesmente esqueceu das promessas. Isso aqui é uma promessa. A promessa aqui qual é? Se você entregar, ele faz o que você não pode fazer. Se você se render e colocar tudo nas mãos do Senhor, ele faz o que você não consegue alcançar com a sua sabedoria, com a sua força, com a sua habilidade. Mas eu esqueço da promessa. E aí quando eu esqueço da promessa, consequentemente, vem o desânimo. E pior do que esquecer da promessa, veja aqui comigo Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo número 20. Romanos capítulo 4, verso 20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A Bíblia fala aqui de Abraão e diz que ele não duvidou da promessa. Eu digo que alguns esquecem da promessa e por isso ficam desanimados. Mas há alguns que, além de esquecer, duvidam da promessa. Uma coisa é eu esquecer, outra coisa é eu me lembrar e duvidar. Está escrito lá, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu posso esquecer isso vai me levar ao desânimo, mas eu posso ainda fazer pior, eu posso ler isso e duvidar disso. Eu posso ver uma promessa de Deus e duvidar dela. Aí vai vir desânimo na certa. Aí não tem mais esperança para mim, porque não tem fé. Que é a certeza do que espero. Não tem fé, certamente virá o desânimo. E aqui a Bíblia diz que Abraão não fez assim
Pelo contrário, ele não duvidou da promessa, mas pela fé ele se fortaleceu. Então a dúvida traz o desânimo. A falta de fé traz o desânimo, mas a fé faz o quê? Fortalece. O que fortalece é a fé. O que mantém é a fé. O que faz viver é a fé. Se eu não tiver, aí vem a fraqueza, aí vem a angústia, aí vem o desânimo. E sabe o que mais? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, tem outra promessa de Deus que às vezes as pessoas também ignoram. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não há nada que me aconteça que eu possa dizer a Deus, eu não aguento isso. Porque a Bíblia promete que Deus não permite que a minha provação seja além da minha capacidade de suportar. E se Ele vê que a coisa está chegando perto, Ele provê para que eu consiga suportar. É a promessa que está dita aqui. Creia nisso, para você não desanimar. Se você está passando, ou se você passou, é porque Deus sabia que você tinha condição de suportar. E Ele está do teu lado, para que independente do que aconteça, você continue passando, continue suportando. No mundo passa por aflição, mas tenha bom ânimo. Renove a tua fé em Deus, renove o teu ânimo diante do Senhor. Porque se isso não acontecer, aí certamente não há futuro. Aí certamente só derrota. O que o desânimo vai provocar? Dentre tantas coisas que já disse aqui, o desânimo vai provocar a imobilização, a paralisia, o envelhecimento precoce. Aquele homem exterior que tende a se corromper, se você estiver desanimado, ele se corrompe mais rápido. Entende isso? Você desanimado, a tua saúde piora. Você desanimado, as rugas chegam mais rápido. Sabia disso? É bom ter um espírito jovem, porque isso deixa o rosto mais bonito. A Bíblia fala disso. Quer embelezar teu rosto? Não adianta passar creme, porque às vezes o problema está no teu espírito. É o espírito que está caído. É o espírito que está para baixo. E aí não adianta nada de creme, nada de plástica vai mudar. Porque o que precisa ser feito é no espírito. E quando for feito, aí vai surtir o efeito. Porque se não for assim, envelhecimento precoce. Vamos voltar lá no texto que eu li com você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A corrupção do homem exterior, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, vai se corromper, mas o desânimo faz isso acontecer mais rápido. Olha para uma pessoa animada e olha para uma pessoa desanimada. Quem tem a melhor aparência? Não estou falando de beleza. Quem tem a melhor aparência é a pessoa animada. Porque o desanimado, o envelhecimento chega mais rápido. As coisas pioram antes do tempo. Mas se você não desanimar, olha o que Paulo diz nesse mesmo versículo. O homem interior se renova dia a dia. Ser uma pessoa renovada, não importa a idade que você tenha, mas com espírito jovem, um interior renovado. Se não tiver desânimo, o homem interior se renova. Mas se tiver desânimo, o exterior acelera a deterioração. Mas se não tiver, o seu interior fica renovado. E olha o que mais diz Paulo em 2 Coríntios 3, 18. Ele diz, e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele fala da transformação que Deus opera na gente. Mas para que essa transformação ocorra, eu não posso desanimar, irmão. Eu não posso me entregar. A transformação ocorre com aquele que crê, com aquele que está firme nas promessas do Senhor. E isso então vai acontecer como algo natural. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Veja, tem dificuldade na vida? Tem derrota? Tem perda? Tem, mas tem glória. De glória em glória. Ele não diz de derrota em derrota, de tribulação em tribulação, embora ele saiba que isso é uma realidade. Mas ele diz que você é transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito, Deus atua no nosso espírito, e essas coisas vão se transformando paulatinamente, gradativamente na vida de cada um de nós. Se você não desanimar, há um futuro melhor para você. Se você não se permitir levar pelo desânimo, há um novo dia para você. Há uma nova perspectiva para a sua vida. E há, eu digo a você, uma beleza muito grande para você. Eu acho que a pessoa animada, ela pode ser até feia, né? Tem gente que é feia, né, irmão? Vamos falar a verdade, tem gente que é feia. Nem todo mundo é bonito. Mas o desanimado fica bonitinho. Aliás, fica feio, mas o animado fica bonitinho, não fica? Então eu creio que isso pode acontecer. Leia comigo 1 de Pedro, capítulo 3. Olha como o apóstolo Pedro fala assim, olha. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. 1 de Pedro 3, verso 3 e 4, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Não está nisso a tua beleza. Ele não está proibindo essas coisas, mas ele está dizendo o seguinte: tudo que você fizer no exterior pode ajudar, mas a beleza não está nisso. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Pedro está dizendo aqui num resumo bem resumido: não adianta você se pintar todo, como diz, não adianta você se emperequetar todo. Se você não tiver dentro de você um espírito manso e tranquilo, se você não tiver dentro de você esse ânimo que vem de Deus, você pode fazer tudo o que você quiser, você não vai ficar bonito de jeito nenhum. Você pode gastar as fortunas que aquele cara que eu falei com você gastou, e você não vai ficar bonito de jeito nenhum. Porque o que vai embelezar você é o homem interior, de coração unido ao incorruptível trajo, vestimenta de um espírito manso e tranquilo. Isso tem valor diante de Deus. O que você e eu precisamos é preservar esse espírito, essa tranquilidade, esse ânimo, apesar das lutas. Ah, você está fazendo assim porque não tem problema na vida. Problema todo mundo tem. Mas apesar dos problemas, a gente precisa vencer. A gente precisa superar, porque a gente precisa ficar mais bonito. Você quer ficar mais feio que você já é, irmão? Fala sério comigo. Quem é que vai te aguentar? Nem você olhando no espelho. Não é verdade? Não fique mais feio, não. Invista nessa beleza, essa beleza que vem do Senhor e só Ele pode te dar. Então, deixa Jesus entrar. Deixa Ele entrar no teu coração. Eu termino lendo contigo um versículo que todo mundo conhece, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Apocalipse 3, 20 e 21 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja o convite. Estou batendo. Abre a porta. Jesus está batendo na porta de muita gente. Assim, não, estou desanimado. Não tem jeito na vida. Não, minha vida não dá certo. Não.
Jesus está batendo e aí você está fechando ao invés de abrir. Ao invés de abrir para deixar ele entrar, você está retendo, está fechando. Vai de mal a pior. Abra para Jesus entrar. E ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu venci. O que ele disse lá em João 16:33? Não desanime, porque eu venci. Eu venci. Jesus venceu. Você é de Jesus. Você também é um vencedor. Você supera as suas dores, você supera as suas dificuldades e você continua, você não desanima, você não se entrega. Amém, meu irmão? Esse é o alvo. Esse é o alvo. Abre o teu coração para Jesus. Deixa ele entrar. Deixa ele fazer essa obra. Vamos orar? Pai querido, nós ouvimos a tua palavra num chamado para um conserto, para uma transformação, para uma mudança na maneira de ver. Quem sabe são os nossos olhos, Pai. Tua palavra diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Que a gente não olhe para as coisas ruins, Senhor. Que a gente olhe para as coisas boas, que nem sempre são aparentes, muitas vezes são invisíveis, mas que os nossos olhos estejam naquilo que é espiritual. Que a gente não se deixe impressionar pelas coisas desse mundo, Pai, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, possamos prosseguir para esse alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu te peço, não permita que nenhum dos meus irmãos aqui desanime, que nenhum dos meus irmãos fique para trás, que nenhum dos meus irmãos envelheça precocemente. Pelo contrário, que quanto mais velhos eles ficarem, mais jovens, melhores eles fiquem, Pai. Porque esse é o propósito da Tua palavra, nos aperfeiçoar, nos melhorar dia a dia, num progresso contínuo como a luz da aurora que brilha mais e mais. Isso aconteça na minha vida, na vida de cada irmão, que seja um constante aprendizado para uma melhoria constante da nossa vida, mas que não haja lugar para o desânimo, que a gente não te desobedeça, Senhor, que a gente não peque com o desânimo, pelo contrário, que a gente se renove a cada dia, que a gente busque forças em Deus, para que a gente continue lutando, continue caminhando, continue vencendo, porque o Senhor venceu. E nos dá também como participar dessa vitória. Abençoa, Pai, o teu povo, fortalece os meus irmãos, dá uma injeção de ânimo, Pai, em cada um essa noite, Deus, que seja permanente e duradoura, não apenas por um momento de ânimo, mas para uma vida animada. É o que eu te peço, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.